Bora falar de futebol? Bora falar de Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena, contexto do jogo, momento das equipes, como chegam, desfalques, possíveis formações, tudo isso aqui nesse vídeo, analisando também, evidentemente, aquilo que os times projetam para o futuro. E é interessante destacar, né, a pressão que se coloca, de maneira diferente, é verdade, nas duas equipes. Vou falar sobre essas duas pressões aqui no vídeo já já. Antes, para a galera que está chegando agora, mais de 56 mil pessoas no canal, que maravilha! Estamos voando, já já a gente chega em 100 mil. Ó, prazer, hein? Tá chegando agora, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Ó, não é um inscrito? Inscreva-se no canal, me dá essa moral, bora fazer esse trabalho aqui no YouTube decolar cada vez mais? Clique em inscrever-se, aproveita e já clica do lado no sininho. Esse sininho aqui, ele vai ativar as notificações no seu celular. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal do Fragoso com alguma análise envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Com o sininho ativado, você vai receber no seu celular. Aliás, outro recado importante, tá? Clica no like, clica no hype, duas ferramentas para o YouTube entender que esse vídeo é bom e mandar para mais gente. Conto com a sua ajuda, maravilha? E também conto com o seu comentário aqui embaixo, com algo a discordar, algo a concordar, algo a agregar. Debata, que tem muita gente boa aqui embaixo também, com os outros comentários. Enfim, fique super à vontade, o espaço é seu, sempre com educação em alto nível. Combinado? Bora lá! Atlético e Palmeiras. A gente está falando de um Atlético que chega à Liga Arena pressionado por alguns detalhes. O primeiro, pelo jejum de vitórias que vive na Liga Arena. A gente está falando de 6 jogos sem vencer, quando a gente olha, inclusive para o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Atlético venceu os 4 primeiros jogos em casa na Liga Arena. Depois foram 2 empates e 4 derrotas. Tropeços para Flamengo, Corinthians, Grêmio, Juventude, São Paulo e Bahia. É muito tropeço, né? E além disso, evidentemente, a pressão ela está no ar por conta do ano do centenário, né? É um Atlético Paranaense vivendo o ano do centenário, com dificuldades para se firmar no brasileiro, algo que não tinha nos últimos anos, não vivia nos últimos anos, tanto que hoje o Atlético Paranaense abre a rodada, estou falando de abertura de rodada, antes de qualquer time entrar em campo, tá? A abertura dessa rodada tinha o Atlético Paranaense com uma fotografia de 29 pontos na 10ª colocação. Dependendo do andar da carruagem, o Atlético Paranaense pode ficar muito próximo da zona do rebaixamento já nessa rodada. Se Vitória e Corinthians vencerem, por exemplo, vão a 25 pontos. O Fluminense vencendo tem 24, vai a 27. E evidentemente que a última coisa que o torcedor do Furacão espera é ver o Atlético lutando contra o rebaixamento no ano do seu centenário. Claro, existe essa pressão da Liga Arena, existe essa pressão no Campeonato Brasileiro e existe também a preocupação em relação às Copas, porque é dali que um título de expressão pode sair. É do mata-mata. É da Copa Sul-Americana e é da Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, aí vem outro ponto de pressão. A gente está falando de 2 resultados negativos em sequência. A gente está falando, basicamente, de 2 derrotas de virada. Isso mexe demais com o torcedor, claro, para o Vasco da Gama, que não é uma equipe que luta pelo título brasileiro. É uma equipe que está na parte de cima na tabela, sem dúvida alguma, se comparado aos outros rivais da Série A. Mas está longe de ser um time que sai a se destacar com a qualidade de jogo, com a segurança, com a solidez. Nesse momento, não. Nesse momento, não. E o Atlético levou 2 viradas do Vasco. Sendo assim, há a expectativa, ainda mais antes da data FIFA, do time dar uma resposta. Do time vencer, do time tentar se aproximar do G6. Para se ter uma ideia, a fotografia do início da rodada tem o Atlético na 10ª posição com 29 pontos e o Bahia tem 39 como 6º colocado. A gente está falando de 10 pontos, está muito distante. E o Atlético é um time que se acostumou a ficar ali, naquele lugar, nos últimos anos. Então, é preciso dar essa resposta. Por isso chega pressionado. Já o Palmeiras chega pressionado pela expectativa que sempre cria, pelos últimos anos de muitas conquistas, de muitos troféus e pela frustração que bateu no ano com as eliminações nas oitavas de final das Copas, contra adversários muito fortes, Botafogo e Flamengo. Basicamente, 2 concorrentes
Dois candidatos ao título da Copa Libertadores da América e candidatos ao título brasileiro. E o Palmeiras caiu para essas equipes jogando dentro do Allianz Parque. Caiu aplaudido, é bem verdade. Não foram classificações fáceis para nenhum dos dois, mas o Brasileirão se tornou o último título viável a partir do mês de agosto, até o fim da temporada. E com o Palmeiras lutando pela taça, terceiro colocado, 44 pontos conquistados na fotografia atual da tabela, é uma equipe que tem capacidade, tem elenco e tem investimento para buscar. E aí, a gente está falando naturalmente de um time que, por conta dessas frustrações, ouviu, depois da vitória, ou melhor, antes da vitória por 5-0 sobre o Cuiabá, gritos de parte do Brinco de Ouro, o jogo foi lá, não foi no Allianz Parque, de que o brasileiro virou obrigação. Claro, era parte da torcida, não era toda a torcida, mas uma parte da torcida coloca um pouco de pressão em relação a buscar essa taça do Campeonato Brasileiro, já que, nesse momento, em relação aos adversários de cima da tabela, o Fortaleza tem competições paralelas ao Campeonato Brasileiro, né? Tem, afinal, a Copa Sul-Americana, não são competições, né? O Fortaleza tem a Copa Sul-Americana para dividir a atenção, o próprio Botafogo tem a Copa Libertadores da América para dividir a atenção, o Flamengo tem Copa do Brasil e Copa Libertadores da América para dividir a atenção, o São Paulo tem Libertadores e tem Copa do Brasil para dividir a atenção, o Bahia tem Copa do Brasil para dividir a atenção, estou falando dos 6 primeiros, e o Palmeiras não tem mais nenhum campeonato para dividir a atenção. Portanto, naturalmente, o torcedor coloca uma expectativa de uma arrancada, por ter mais tempo para treinar, para fazer ajuste na equipe, não só fazer ajustes, mas também conseguir encontrar variações e, evidentemente, recuperar fisicamente os atletas que têm à disposição. Então, existe essa expectativa. E, de olho nisso, falando um pouquinho, claro, trouxe aqui o contexto dos dois times na temporada, né? É um Palmeiras extremamente motivado, olhando para o jogo agora, a quebrar uma incômoda marca. O Palmeiras vem de 8 jogos sem conquistar uma vitória longe do seu torcedor. A gente está falando de 3 empates e 5 derrotas. É muita coisa. É muita coisa. E evidentemente que o Palmeiras precisa melhorar esse aproveitamento caso queira ser campeão brasileiro. Nesse momento é o 3º melhor aproveitamento, não é ruim. Mas é preciso melhorar esse aproveitamento, porque são muitos pontos desperdiçados ao longo dessa trajetória. Claro que dentro desses 8 jogos a gente está falando de um jogo de Copa Libertadores e um jogo de Copa do Brasil, mas são 6 tropeços como visitante. O Atlético Paranaense, ele também, como eu disse, precisa quebrar esse jejum na Liga Arena. Então são 2 pressões, como eu disse, que aparecem aí fora do contexto da temporada, mas do contexto dos elencos em si. Claro que o elenco do Atlético Paranaense quer acabar com essa sequência ruim de resultados dentro de casa, assim como o torcedor do Palmeiras e o elenco do Palmeiras querem acabar com essa sequência ruim jogando longe do seu torcedor. Então, esse é o primeiro ponto que dá para colocar aqui. As pressões que os times estão vivendo nesse momento, apesar da disparidade na tabela. O Palmeiras na 3ª colocação, o Atlético nesse momento na 10ª. Isso da fotografia da abertura de rodada, sem os jogos disputados, para não atrapalhar você que está assistindo mais tarde também. Aí, com os resultados que vão aparecendo, você vai dando aquela olhada atualizada na tabela. E aí a gente olha para os times, né? Tanto Palmeiras quanto Atlético Paranaense, curiosamente, são as equipes que são líderes e vice-líderes em finalizações no Campeonato Brasileiro e em cruzamentos no Campeonato Brasileiro. As 2 equipes têm esse dado curioso. E quando a gente olha para as defesas, ou melhor, para os ataques, né, o número de gols marcados dentro do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o 3º melhor ataque, mas estava lá atrás, esse 5-0 contra o Cuiabá ajudou, e mora aí a esperança de um time que tem uma variação maior, a gente vai falar um pouco sobre a escalação já já, enquanto o Atlético Paranaense, por mais que seja o 2º time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, tem o 13º ataque da competição. 13º ataque da competição. Os números que eu fiz aqui, o cálculo rapidamente, de finalizações para colocar uma bola na rede dos 2 times, inclusive são parecidos. O Palmeiras precisa no Campeonato Brasileiro de 12 finalizações para colocar uma bola na rede, em média. O Atlético Paranaense, 13. É muita coisa. Para a galera que sabe do trabalho que eu fiz de pesquisa, os campeões brasileiros, como referência, né, dos últimos anos, em média, precisavam de 9 bolas. 9 a 10 bolas, alguns menos, 8, 9 bolas, para colocar uma bola na rede. Então são números que mostram
uma ineficácia dos dois ataques. E aí a gente olha para os times, né? Quando a gente olha para as equipes que vão a campo, expectativa, formação, a gente está falando de um Furacão com preocupações maiores. O Palmeiras não tem o Mike por conta de uma lesão na panturrilha, mas tem Marcos Rocha e tem Giai, jogadores acostumados e habituados a entrar em campo. O Marcos Rocha numa temporada de muito mais baixos do que altos, e o Giai tentando se provar, sendo uma contratação de peso, capitão da seleção sub-20 argentina. O menino segue fora, mas é um volante reserva, lesão muscular. O desfalque mais pesado é o Vitor Reis, um zagueiro que chegou botando a camisa de titular e jogando bola aos 18 anos de idade, fantástico, e pelas informações que se tem, ele realmente não conseguiu treinar para esse jogo por conta de um incômodo muscular e vai ficar fora. E aí o Gomes, que, enfim, dispensa apresentações, o Gustavo Gomes, deve ser o titular. Portanto, por mais que o Vitor Reis seja um zagueiro fantástico, quem vai substituí-lo tem muita experiência, tem muita casca, apesar de não viver um grande momento. Isso é fato indiscutível, tá? O Gomes não vive um grande momento, tem algumas falhas decisivas marcantes, mas Gomes e Murilo é uma dupla que se entende muito bem e vai a campo. Por fim, o Zé Rafael volta de suspensão e pode ser uma opção. O time do Palmeiras, em tese, para esse confronto, tem o Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Caio Paulista. Aníbal como aquele volante, e aí como o Palmeiras se utilizou de basicamente aqueles jogadores que faziam dupla com os laterais, melhor dizendo, uma trinca, juntando lateral, meia e ponta, eu vou escalar no 4-1-4-1 para a galera entender, tá? Então, o Everton, Rocha, Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal. Pela direita, Estevão e Rafael Veiga, essa é a expectativa, né? Ou melhor, perdão, Estevão e Richard Rios, essa é a expectativa, os dois jogaram muito próximos contra o Cuiabá. E aí, pelo lado esquerdo, essa dupla, teoricamente, de meias, deve ser formada com Rafael Veiga e Felipe Anderson, Maurício voltando para o banco. Eu não faria isso. Não estou falando que é demérito ir ao banco de reservas para o Veiga, mas nesse momento, olhando para o que o Maurício fez contra o Cuiabá, sofrendo pênalti, marcando gol, gerando jogada de tabela, pisando na área, é assim, um cara que merece mais minutos nessa reta final. Encaixou nesse sistema e eu não tiraria. Aí, claro, Abel Ferreira está lá para fazer o melhor, olhando os treinos principalmente. E a expectativa, pelas informações que se tem, é que o Rafael Veiga volte ao time e faça essa, digamos assim, dupla com o Felipe Anderson pelo lado, claro, com o Caio Paulista chegando pela esquerda e com Rocha ou Giai chegando pela direita. Mais à frente, Flaco Lopes. Essa a expectativa de escalação do Palmeiras. Em relação ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não terá Léo Link. Olha só o tamanho do desfalque. Léo Link, goleiro que é destacaço, está fora por conta de uma pancada na cabeça, e o Mikael, que inclusive goleiro da seleção sub-20, fantástico, vai a campo. Só que a última vez que ele teve sequência de fato foi lá, justamente no pré-olímpico, lá atrás há meses. Depois ele entrou 12 minutos contra o São Paulo, 20 minutos contra o Juventude, está com pouca rodagem, está com pouco ritmo e vai a campo. É um goleiraço, mas está com pouco ritmo, pouca rodagem, e isso pode ser prejudicial para o Atlético Paranaense. O Thiago Heleno também está fora, sentiu incômodos musculares e não deve ir a campo. Estamos falando do capitão, né, o general Thiago Heleno, não está à disposição, será substituído muito provavelmente pelo Matheus Gamarra, que foi contratado nessa temporada. Outro jogador fora do Atlético, para ver como o Atlético realmente tem desfalques de peso. Fernandinho ainda não conseguiu voltar de lesão muscular, é uma peça importantíssima para gerar dinamismo e criatividade, passe de ruptura e até muito combate, né? O Fernandinho é um jogador que dá muito combate no meio campo, está fora também. A notícia que pinta como dúvida é o Christian, né? Christian, que também é um jogador que dá assistência, faz gol, um jogador que atua muito no campo de ataque, ele passou a semana meio gripado. Não se sabe em que condições ele vai estar para o jogo. Então, ele é dúvida. Mas são tantos os desfalques que é muito provável que ele, por ter 10 dias aí para se recuperar depois, apareça na equipe. Um Atlético Paranaense que deve ter em campo Mikael no gol, e aí é um time que joga meio que num 3-2-4-1, podemos dizer assim, tá? Com Kaique, Gamarra e Esquivel, e aí a gente está falando de um Esquivel que sobe muito mais do que o Kaique, por exemplo, na hora de fazer a criação, né? Eric e Gabriel formando uma dupla de volantes. E aí vem 4 jogadores mais de frente, tendo o Canóbio mais aberto pela direita, junto com o Christian, podendo fazer novamente aquela ideia de dupla. Pela esquerda, o Coelho e o Zapelli. Essa é a expectativa do que pode aparecer,
né, em relação ao time do Atlético Paranaense, com o Mastriani, melhor dizendo, mais à frente, Mastriani, que é um jogadoraço, Mastriani, que é um centroavante importantíssimo, fundamental, vai estar à disposição. Lembrando que Nicão, Diório e Praxedes são peças do banco de reservas que costumam aparecer, são peças interessantes do banco de reservas que costumam aparecer. Então é um Atlético que vai buscar muitas vezes o Coelho disparando pelo lado direito do campo, o Canóbio disparando pelo lado esquerdo do campo, fazendo essas duplas, né? E aí é Canóbio e Christian pelo lado esquerdo, Zapelli e Coelho pelo lado direito, é o que deve acontecer. Um Atlético Paranaense que deixa 3 jogadores de modo geral atrás, os 3 que eu citei de zaga, e bota a gente para cima mesmo, em algumas ocasiões até o Kaique sobe, o Eric ou o Gabriel esperam um pouco mais, mas é uma equipe que busca finalizar, busca cruzar, busca jogar. Nem sempre consegue. Nos últimos jogos, inclusive, finalizou bem menos do que o habitual, principalmente contra o Vasco da Gama. Foram 2 partidas em que o Atlético até teve certa imposição, mas não criou tanto quanto gostaria. E acabou sendo vulnerável tanto psicologicamente quanto fisicamente. O time tem caído de rendimento no segundo tempo, e isso é uma preocupação que o Atlético tem. Inclusive, o Atlético perdeu 8 pontos no Campeonato Brasileiro com gols sofridos nos acréscimos. Então, essa é uma preocupação que o próprio Varini, técnico do Atlético, já citou em entrevista coletiva, e por isso um Palmeiras que costuma não desistir nunca, talvez tenha também esse dado como algo a ser colocado para os jogadores, de que o rendimento vai cair do Atlético Paranaense, muito provavelmente na reta final, e se o resultado estiver dependendo desses minutos finais, o Palmeiras tem boas chances de buscar esse resultado. A ver, claro que o próprio Atlético Paranaense quer acabar com isso, depois de ver o que aconteceu nos últimos 2 jogos contra o Vasco da Gama. Quase 17 minutos de vídeo falando bastante sobre as 2 equipes, contexto, pressão, escalação, enfim. Muita coisa, agora é com você aqui embaixo nos comentários, tá? Acho que ficou bem completo o olhar para você ter uma ideia do que deve vir a campo entre Palmeiras e Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena. Deixa seu comentário aqui embaixo, fica super à vontade com o que você bem entender. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho, tá? Ativa as notificações, clica no like, clica no hype, que é muito importante, espalha o vídeo para todo mundo que você conhece e bora falar de futebol.